capítulo 3, versículos 13 a 15. Eu gosto muito desse barulhinho das páginas da Bíblia passando. É sinal que tem bastante gente que ainda usa a Bíblia, que é exclusivamente Bíblia. Não é? No celular não é somente Bíblia. Celular é igual o canivete suíço, né? Tem um monte de coisa. Inclusive uma Bíblia para quando a gente está sem esta que é exclusivamente só a Bíblia. E eu gosto muito desse barulhinho das páginas passando, né? O barulhinho parou, é sinal que todos já acharam. Então vamos ler a palavra de Deus. Nós, porém, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e uma nova terra, nos quais habita a justiça. Pelo que, amados, como estáis aguardando estas coisas, procurai diligentemente que por ele sejais achados, imaculados e irrepreensíveis em paz. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada. Por favor, nós vamos assistir um videozinho aqui, tem uns 3 minutos, que mostra como muitos de nós nos comportamos diante da vida, como muitos de nós nos confortamos diante da iminência da volta de Jesus. E eu gostaria que vocês vissem, comparando com o que nós acabamos de ler na Palavra de Deus, tá? Por favor, eu acho que precisa apagar as luzes para ele ficar... Ou dá para ver direitinho? Dá para ver direitinho, não precisa apagar a luz, não. Melhorou. É comum, quando falamos em fim dos tempos, vir logo à mente terremotos, guerras, fome. Porém, quase passa despercebido um sinal. O próprio Senhor Jesus alertou que haveria na sua volta. O mesmo que aconteceu no dilúvio. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Na época de Noé, as pessoas estavam tão distraídas que só se deram conta quando as águas do dilúvio os afogaram. É evidente que estamos vivendo na era da distração. Nunca em toda a existência humana houve tantos atrativos para nos distrairmos. Smartphones, games, séries, filmes, aplicativos. Um mundo de opções para ocupar o nosso tempo. Essa tem sido a principal arma do diabo para esfriar muitos cristãos no mundo inteiro. O uso abusivo da tecnologia está afetando a nossa relação com Deus. As novas distrações são tão sorrateiras que estão tomando todo o tempo do ser humano. Segundo o Instituto Americano, as pessoas já passam mais de 1/4 do dia em frente a um computador ou smartphone e checam o mesmo cerca de 150 vezes por dia. O uso excessivo dessas distrações digitais produzem as mesmas mudanças neurológicas que o vício da cocaína. O tempo que antes era para a leitura da Bíblia, das orações em casa, da ida à igreja, são ocupadas pelas distrações produzidas pelo império das trevas. Quantos que deixaram de ir na reunião da igreja aquele dia para terminarem de assistir a série favorita?
ou estavam tão distraídas na rede social que se esqueceram do tempo e, quando viram, não foram mais uma vez. O tempo em meditar, jejuar, orar, de ter o seu momento com Deus está ficando cada vez menor. Talvez o diabo não tenha conseguido te derrubar com a prostituição, dinheiro, drogas, mas está roubando de você o tempo que antes era de Deus. E assim estamos vendo muitos cristãos apagados, sem brilho pela falta do azeite das suas lâmpadas. Estamos vivenciando hoje os mesmos dias de Noé. As pessoas estão tão distraídas com as coisas desse mundo que não percebem que o fim se aproxima. Não se distraia. Isso pode ser fatal. E já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Será que esse vídeo é o retrato de nossas vidas? A volta de Jesus cada vez aproxima-se mais. E como nós estamos vivendo? Mesmo que Jesus não volte nessa geração, um dia você estará na eternidade. Um dia você estará diante de Deus. Você está se preparando para isso? Está se preparando para a eternidade? Está se preparando para a volta de Jesus ou está às voltas com as distrações? E as distrações não são só as distrações tecnológicas, né? Muitas vezes nós estamos absortos exageradamente com as coisas que a vida aqui nos apresenta. Coisas que muitas vezes não são tão importantes assim. Ou coisas que muitas vezes são passageiras. E nós damos tanta importância, né? Como nós estamos nos posicionando, como nós estamos vivendo diante de Deus, diante da eternidade. Você está distraído quanto a essas realidades? É interessante que esse termo distração, em estratégia militar, tem uma conotação, tem um significado muito importante. Distração, em estratégia militar, é uma ação que você executa para que o oponente, para que o inimigo não perceba o que você quer realmente fazer para destruí-lo. Distração. E o inimigo de nossas almas, o inimigo de Deus, o inimigo de nossas almas, muitas vezes está usando desse recurso da distração, para nós não percebermos o que ele está de fato fazendo, o que ele está de fato querendo fazer com nossas vidas. Por isso que a palavra de Deus diz, sede sóbrios. Sóbrio aí é no sentido de não se distrair, de não dormir, de não cochilar, de ficar acordado e atento. A volta de Jesus realmente é fato que acontecerá. Como a vinda de Jesus foi um fato, aconteceu realmente, Deus entrou na nossa história, a sua volta também é fato que acontecerá. É interessante que nos dias que o apóstolo Pedro escreveu esse texto da palavra de Deus, havia pessoas também vivendo assim, dizendo que Jesus vai voltar nada. É só ler aqui o texto todo, o início do capítulo, que nós encontramos isso. Pedro menciona essas pessoas que diziam que Jesus vai voltar nada, está tudo do mesmo jeito. E que estavam distraídas também, cuidando de suas próprias vidas. E o apóstolo Pedro, ele
explica que Jesus vai voltar, sim. E quando ele voltar, ele vai fazer o juízo final. Apóstolo Pedro também diz que a atual criação desaparecerá. Fato que a própria ciência comprova. A própria ciência afirma que a nossa galáxia, a Via Láctea, ela está viajando no universo a milhões de quilômetros por hora em direção a um buraco negro. Ah, meu querido, e quando nós entrarmos no buraco negro... E, pastor, eu não quero entrar no buraco negro, não. A própria ciência já fala também que o universo está em decadência. A própria ciência também diz que o nosso sistema solar, o nosso Sol, que nós chamamos de astro-rei, que é uma das causas da vida no planeta Terra, o nosso Sol, um dia, primeiro ele vai expandir muito e queimar todos os planetas. Aí, se nós ainda tivermos aqui, primeiro seremos torrados. E depois o Sol vai se contrair, vai parar de acontecer a reação nuclear que acontece no seu interior e na sua superfície. Ele vai se contrair, não vai dar mais luz nem calor e tudo vai congelar. Igualzinho alguns de nós que se metem a cozinhar fazem em casa, né? Primeiro queimam a comida, depois pegam aquela comida queimadinha e põem no freezer, né? Um dia o Sol vai fazer isso. Os cientistas calculam que isso será daqui a bilhões de anos. Outros dizem e provam por meio de cálculos matemáticos que, assim como o universo no início se expandiu e continua se expandindo, um dia ele vai perder essa inércia e, ao invés de continuar se expandindo, ele vai parar e vai se retrair. E vai acabar como iniciou-se. O fato é que a própria ciência, seja lá qual for a teoria, confirma o que o apóstolo Pedro aqui diz, que os céus vão se desfazer em fogo. Essa atual criação vai desaparecer. E a palavra de Deus diz que Deus vai fazer novos céus, nova terra. E o apóstolo Pedro diz aqui que nós estamos aguardando, vejam aqui, versículo 13. Nós, porém, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e uma nova terra nos quais habita a justiça. Quando Jesus voltar, ele também vai fazer essa nova criação, onde o pecado não vai entrar novamente. O que transtornou essa criação, o que a colocou em decadência foi o pecado. E a palavra de Deus diz aqui que a nova criação que Deus vai preparar só habitará a justiça. Nela não haverá pecado. Jesus Cristo vai povoar a nova criação somente com os salvos, com os remidos, comprados pelo seu sangue, pelo seu sacrifício na cruz, para que ali só habite a justiça por toda a eternidade. E, meus irmãos, isso é real, isso de fato vai acontecer. Jesus deixou vários sinais para que nós creiamos nisso. Vários sinais para atestar que o que ele falou é verdade. Nós não pretendemos falar agora sobre esses sinais todos, mas nós podemos observar que todos eles têm se cumprido. E um deles me chama a atenção em especial. Lucas capítulo 21, vamos retornar aqui a Lucas capítulo 21.
texto que nós lemos ainda há pouco, antes de entoarmos o hino, o Evangelho de Lucas, capítulo 21, versículos 24 a 25, perdão, 24 a 26. Jesus avisa que os judeus que na sua época viviam ali na sua terra, na sua pátria, seriam dispersos por todo o mundo. Olha o que ele diz: que seriam mortos e seriam dispersos por todo o mundo. Jerusalém passaria a pertencer a estrangeiros, a gentios, mas que os tempos se completariam e Jerusalém voltaria para os judeus. E logo depois disso viriam os sinais da sua volta. Olha só: cairão ao fio da espada, para todas as nações serão levados cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos destes se completem. E então haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas, e sobre a terra haverá angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Os homens desfalecerão de terror pela expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes dos céus serão abalados. Então verão vir o Filho do Homem em uma nuvem, com grande poder e glória. O que Jesus está dizendo aqui? Que os judeus cairiam à espada e seriam dispersos por todas as nações. Isso aconteceu na geração dele ainda, no ano 70 depois de Cristo. O general Tito Vespasiano, liderando as legiões romanas, invadiu Jerusalém e fez um verdadeiro banho de sangue. Alguns conseguiram fugir e houve uma diáspora dos judeus. Os que não foram mortos e não conseguiram fugir foram escravizados e levados para Roma e usados como força de trabalho na conclusão do Coliseu. Se cumpriu aquilo que Jesus falou. E Jesus avisou também, então, que a partir disso Jerusalém seria pisada pelos gentios. O que isso significa? Não estaria mais sob o domínio dos judeus, mas dos estrangeiros, que os judeus chamavam de gentios, até que esses tempos se completassem. Quando esses tempos, então, se completassem de Jerusalém na mão dos gentios, quando esses tempos se completassem, ou seja, quando Jerusalém voltasse à mão dos judeus, o que aconteceria? Sinais, os sinais impressionantes da volta de Jesus, da natureza transtornada, da natureza abalada. E é interessante que nós temos visto muitos disso, de tsunamis, terremotos cada vez mais destruidores, tornados em lugares onde antes não existiam tornados. Houve um tornado aqui no Brasil. Houve um princípio de tornado aqui no Rio de Janeiro, há algumas semanas atrás. Foi um princípio de tornado. Que coisa! Estão acontecendo coisas que nunca antes aconteceram. A natureza está transtornada, sinais se cumprindo. E olha, meus irmãos, que impressionante essa questão aqui de Jerusalém pisada pelos gentios até que seus tempos se completem. Em 1948 se organizou o moderno Estado de Israel, mas Jerusalém não estava sob o domínio do Estado de Israel. Até que em 1966 ocorreu a chamada Guerra dos 6 Dias. E Israel reconquistou Jerusalém. Ainda estava na mão dos árabes,
dos jordanianos, Israel com muitas baixas, a tropa de elite dos paraquedistas israelenses tomaram Jerusalém de volta. Jerusalém que antes estava quase toda sob o controle dos gentios, dos árabes. Em 1966, voltou a ser propriedade dos judeus. Os tempos dos gentios em Jerusalém se completaram. A volta de Jesus está se aproximando, irmãos. Isso sem falar nos outros sinais que há aqui, que Jesus deixou. Apóstolo Paulo fala lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, de coisas que iriam acontecer imediatamente antes da volta de Jesus, e algumas já começaram a acontecer, como a grande apostasia. A volta de Jesus vem por aí. E como é que nós estamos vivendo? Alienados das coisas de Deus, distraídos. Jesus não quer que nós vivamos assim, não. O texto que nós acabamos de ler, voltando aqui à segunda epístola de Pedro, capítulo 3, deixa muito claro aqui, no versículo 13 e 14, que se nós estamos aguardando, se nós temos essa certeza, a convicção de que essa promessa de Jesus vai se cumprir, se nós estamos aguardando esses novos céus e nova terra, onde só habita a justiça, nós já temos que viver como cidadãos do reino de Deus. Nós já temos que viver como cidadãos desses novos céus, dessa nova terra. Está aqui muito claro, versículos 13 e 14. Jesus quer nos encontrar assim quando Ele voltar, não distraídos, deixando de buscar as coisas de Deus, não distraídos, deixando de praticar o que Ele nos ordenou. E o versículo 14 diz como Jesus quer nos encontrar. E diz que nós devemos procurar diligentemente, ou seja, devemos nos empenhar, procurar diligentemente, devemos nos empenhar com todo o esforço, deve ser prioridade das prioridades em nossas vidas, viver dessa maneira que aqui está descrita. Em primeiro lugar, Ele quer nos achar, olha aí, versículo 14, imaculados. O que significa imaculado? O que é mácula? Mancha. Imaculado quer dizer o quê? Sem mancha. O que mancha a vida do crente? O pecado. Jesus quer nos encontrar vivendo vidas de santidade. Santidade é uma coisa que, até mesmo entre os evangélicos, está meio fora de moda, né? Mas vejam que, nesse capítulo, pelo menos 2 vezes, isso é enfatizado. Olha aí o versículo 11 também, volta um pouquinho, olha aí o versículo 11 também. Ora, uma vez que todas essas coisas hão de ser assim dissolvidas, que pessoas não deveis ser em santidade e piedade. Diante da inexorabilidade da volta de Jesus, meus queridos, só temos uma opção: vivermos em santidade. O que significa ser santo? O que significa viver em santidade? Santidade significa separar-se do pecado. Separar-se do pecado para servir a Jesus. Só pode servir a Jesus quem se separa do pecado. Nós fomos salvos por Cristo lá na cruz, nós fomos perdoados por nossos pecados, para vivermos em santidade. Ele nos transformou.
Nós lemos hoje pela manhã na Escola Bíblica Dominical que por meio de Cristo nós fomos tirados das trevas, do reino das trevas, e transportados para o reino do Filho do seu amor, para o reino de Cristo. Viver no pecado é contrariar a nossa própria natureza, nossa nova natureza que Cristo nos dá. Lá em Gálatas 5 diz que a carne se opõe ao espírito. Carne é a natureza pecaminosa, espírito aí é o Espírito Santo de Deus que habita em nós. O Espírito Santo de Deus habita em nós justamente para refrear essa tendência para o pecado. Nós não precisamos mais viver nesse estado pecaminoso, nós não precisamos viver mais constantemente no pecado. Jesus Cristo nos salvou na cruz, nos redimiu, nos deu do seu Santo Espírito, para vivermos em santidade, para dizermos não ao pecado. A moda é dizer sim ao pecado. E entre os evangélicos há muitos até que dizem o seguinte: nós não temos que ser diferentes, nós temos que ser iguais. Não, nós não temos que ser iguais, não, nós temos que ser diferentes. Jovem, se todos ficam, e fica hoje tem até implicações, conotações sexuais mesmo, não é? Se todos ficam, o jovem crente não fica. Porque o plano de Deus, que a gente vê na palavra de Deus para o sexo, o plano de Deus não é esse. O plano de Deus é sexo para ser bênção no casamento. Se todos tomam uma cervejinha, que mal é nisso, é só não se embriagar, não sei o que e tal. Olha, para pecar, tem alguém que nos ajuda a encontrar todas as justificativas para o pecado. Quem é? Hein? É o diabo mesmo, né? Quem quer pecar e quer encontrar justificativas, o diabo vai ajudar a encontrar justificativa. Então, justificativa para o pecado não falta. Cada argumento que eu der para você não pecar, aqui da palavra de Deus, é bem possível de você encontrar outro, soprado pelo inimigo, para pecar. Mas o fato é que Deus quer que nós vivamos em santidade. A palavra de Deus diz que nós precisamos aguardar a volta de Jesus em santidade. Não é seguindo os padrões invertidos, os valores invertidos da sociedade ao nosso redor. Não é para esses padrões pecaminosos que nós temos que olhar, não é neles que nós temos que nos inspirar. Não são os artistas da Globo que têm que nos dizer o que nós devemos fazer, o que é certo ou errado ou não é. Não são os pseudo-intelectuais. Não são os amigos, entre aspas. O nosso padrão de fé, o nosso padrão de conduta é o que Deus nos diz aqui na sua palavra. E a sua palavra diz que nós precisamos viver em santidade. Deus é santo, Deus quer que seus filhos vivam em santidade. Tem que ser um verdadeiro projeto de vida para nós, vivermos em santidade. E, meus irmãos, eu estava vendo um clipe de uma música de um cantor que eu até gosto, Paulo Baruch. E no clipe dessa música
Está todo mundo andando para trás, ao contrário. Até os automóveis, ele vai andando e as coisas, as pessoas, os carros, as coisas, vão andando para trás. E a letra da música é muito bonita, ele dizendo que quer realmente fazer a vontade de Deus, quer deixar o pecado, quer deixar o seu próprio ego. Aí, prestando atenção na letra da música, eu entendi. O crente que quer fazer a vontade de Deus, o crente que quer se santificar, ele está indo contra a direção que os outros estão indo. Os outros estão indo numa direção e o crente está indo na outra. Ser um autêntico cristão é isso, meus irmãos. Viver em santidade é isso, é andar na contramão do mundo. Ninguém vai agradar a Deus seguindo o curso desse mundo. Apóstolo Paulo fala lá em Efésios capítulo 2, que antes de termos a Cristo, antes de conhecermos a Cristo, antes, nós éramos levados pelo curso desse mundo. Mas agora que temos a Cristo, não. Efésios 2 diz que agora nós praticamos as obras para as quais Ele nos criou desde o princípio. Não o pecado, mas fazer a vontade de Deus. Viver em santidade. É assim que precisamos aguardar a volta de Jesus. E, meus irmãos, para vivermos em santidade, nós não podemos guardar nenhum pecadinho de estimação. Não existe pecado, pecadinho, pecadão. Né? Quando eu era criança, tinha um cântico que as crianças cantavam, né? Pecado, pecadinho, pecadão. Isso não. Eu acho que pararam de cantar, né? Porque a gente vai colocando na cabecinha das crianças que há uma gradação, não existe, não. Lá, o apóstolo Tiago, escrevendo sua epístola, ele diz que quem quebra um mandamento de Deus é culpado de quebrar todos os outros. Porque, no fim, dá tudo no mesmo. É desobedecer a Deus, seja qual for o mandamento quebrado. Desobedecer a Deus. Não existe pecado, pecadinho, pecadão. E às vezes nós queremos ficar minimizando aquele nosso pecado de estimação, aquele pecado que nós gostamos, né? Senhor, eu abro mão de todos os pecados. Mas isso aqui, Senhor, isso aqui é tão bom, não vai fazer mal nenhum, ninguém está vendo e tal. Uma vez, eu estive com um comerciante de diamantes. Ele ia aos garimpos, comprava as pedras, levava para lapidar. E ele me mostrou um diamante até grande. A gente vê em história em quadrinho um diamantão desse tamanho. Não é assim, não. Diamante grande é um diamante mais ou menos desse tamanho, né? Quase 5 milímetros, já é um diamantão. Eu peguei na mão, fiquei maravilhado. A única vez que eu tive um diamante na mão. Eu falei, puxa, esse diamante deve valer muito dinheiro. Ele falou assim, não, olha bem. Aí eu olhei, cada face do diamante tinha um pontinho preto. Aí eu falei, estou vendo, ele tem defeito, né? Cada face tem uma impureza. Ele falou, é uma impureza só, que se reflete em todas as faces do diamante. Assim é na nossa vida, meus irmãos. Se nós ficamos abrigando algum pecado, ele não fica sozinho. Ele vai se refletir em todas as outras áreas da nossa vida, né? O livro de Eclesiastes diz que um abismo chama outro abismo. Nós precisamos nos santificar. Nós precisamos estar diariamente pedindo que Deus sonde nossas vidas, sonde nossos corações. Se há algo que nós precisamos confessar a Ele, precisamos nos arrepender, precisamos abandonar, né? Você toma um banho de 3 horas e aí está limpinho para todo o mês? Tem uma turminha que às vezes toma um banho de 10 minutos, acha que não precisa tomar banho o resto do mês, né? Mas como é o natural para a gente se manter limpo? Banho todos os dias.
Santidade, santificação. Santificação é processo constante, meus irmãos. Processo constante na presença de Deus. Temos que estar sempre abandonando o pecado, sempre deixando para trás, como o apóstolo Paulo disse, esquecendo-me das coisas que para trás, prossigo para o alvo. Jesus quer nos encontrar vivendo em santidade. Santidade precisa ser algo muito importante para você, para mim, para todos nós. E o apóstolo Tiago diz que nós só veremos ao Senhor se nós nos santificarmos. Ver ao Senhor aí é no sentido de manter realmente comunhão com Deus. Nós só temos verdadeira comunhão com Deus se nós nos santificamos. É assim que Jesus quer nos encontrar, é assim que nós precisamos aguardar a volta do Senhor. Mas esse versículo também diz que Jesus quer nos encontrar irrepreensíveis. Jesus quer nos encontrar sem nós darmos nenhum motivo para Ele nos repreender. E aí isso nos remete lá a Mateus, capítulo 25, a parábola dos talentos. Jesus contou a história de um senhor que se ausentou, antes de se ausentar, deu muito dinheiro aos seus servos, para que cada um trabalhasse, empregasse aquele dinheiro e ganhasse mais dinheiro ainda, multiplicasse, investisse, multiplicasse, para quando ele voltasse. E ele não disse quando voltaria. Fez isso com 3 dos seus servos. Os 2 que receberam mais dinheiro, mais responsabilidade, trabalharam muito, se esforçaram e dobraram o dinheiro que cada um recebera do seu mestre. O que recebeu menos, enterrou o dinheiro, escondeu. Quando ele voltou, quando o Senhor voltou para a prestação de contas, ele elogiou os 2 primeiros, chamou de servos fiéis, chamou para junto de si. O terceiro inventou uma desculpa esfarrapada, até o ofendeu. Falou: sei como você é duro, como você ceifa onde não semeou. Que isso? Chamou o seu senhor de ladrão, ceifar onde não semeou, está dizendo que se apropria da colheita de outros. Foi ofensivo com seu senhor, inclusive para justificar a sua acomodação, a sua preguiça, a sua inépcia, sua incompetência, sei lá o quê. E o que o seu senhor disse? Repreendeu, mau e negligente servo. Mau e negligente servo. O Senhor Jesus repreende quando o crente é um servo que mau e negligente. Quando não está realmente se empenhando em servir a Jesus. O crente irrepreensível é o crente que serve a Jesus. E se a gente vê o fim dessa história aqui em Mateus, o que aconteceu com o servo inútil? Foi lançado fora da presença do seu Senhor. Ó, meus irmãos, a salvação não é pelas obras, a salvação não é por servir a Deus, mas essa disposição de servir a Deus também mostra o que vai realmente dentro de nossos corações. Jesus quer nos encontrar irrepreensíveis, ou seja, Jesus quer nos encontrar úteis à sua obra. Jesus quer nos encontrar servindo-o. Temos servido ao Senhor ou estamos na zona de conforto? Qual é a zona de conforto? Cuido da minha vida em primeiro lugar, cuido do que é importante para mim em primeiro lugar e, de vez em quando, no domingo, venho a um culto da igreja, ou de manhã ou de noite, escolho o que me é conveniente, e saio daqui
tranquilo, alegre, depois de ter ouvido cânticos e hinos bonitos, depois de ter encontrado amigos, depois de ter batido um papo ali atrás na cantina, saio daqui alegre, tranquilo, cumpri a minha obrigação religiosa, digamos assim. Essa é a zona do conforto. E durante a semana, vivo do jeito que eu quero, sem nenhuma preocupação de servir a Jesus, de ser útil à sua obra, mas durante a semana a minha preocupação é só com os meus próprios interesses. Eu estou me candidatando, se vivo assim, a receber uma boa repreensão do Senhor Jesus. O Senhor Jesus quer nos encontrar realmente servindo. Para isso, nós precisamos deixar de lado essa acomodação, essa zona de conforto. Para isso, nós precisamos fazer o que Jesus ordenou lá em Mateus 6,33. Buscai primeiro o meu reino e a sua justiça. Em primeiro lugar. E aí nós vamos colocar o serviço a Deus em primeiro lugar em nossas vidas. E nós podemos confiar em Jesus, porque Ele continuou, Ele deu a ordem, depois Ele continuou com a promessa. E todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Que outras coisas? Muito dinheiro? É isso? Não, Jesus estava falando das coisas que são essenciais à vida. É só ler o contexto lá do capítulo de Mateus 6. Quando nós buscamos primeiro o reino de Deus, Jesus nos abençoa, Jesus nos abre portas, Jesus nos dá capacidade de trabalho. Nós não precisamos ficar temerosos em priorizar o serviço a Jesus. Jesus quer voltar e nos encontrar servindo com toda a dedicação. E Jesus quer nos encontrar, meus irmãos, em paz. Versículo 14 termina dizendo isso, que Ele quer nos encontrar em paz. Será que se Jesus voltasse hoje, Ele o encontraria em paz? Será que eu não estou passando alguém para trás? Será que eu não estou usando de determinados expedientes de esperteza, entre aspas, que eu não deveria? Será que eu não estou magoando alguém e não estou nem aí se estou magoando ou não? Será que eu me julgo o mais espiritual, o mais sábio, o mais inteligente? Estou desprezando os outros irmãos? Nós vimos hoje de manhã o que estava acontecendo na igreja de Corinto, né? O grande perigo para acabar com a paz nas igrejas é o crente mais. Repito, o grande perigo para acabar com a paz dentro das igrejas é o crente mais. O crente que é mais espiritual que o outro, o crente que é mais sábio que o outro, o crente que é mais capaz que o outro. Assim ele se julga. Assim ele se julga. Agora, o crente que é menos, o crente que sabe das suas fraquezas, o crente que sabe que não é mais do que ninguém, esse vai crescendo, esse vai amadurecendo, esse vai sendo bênção, esse crente vai sendo fator para fortalecer a paz. Meus irmãos, Jesus quer nos encontrar em paz. E lá em Gálatas 5, versículo 19, deixa muito claro que iras, invejas, dissensões, facções, disputas, tudo isso é fruto de quê? Resultado de quê? Da carne, da inclinação para o
pecado, não vem de Deus. Jesus quer nos encontrar em paz. E a palavra de Deus diz que Ele nos chamou para a paz. Será que não tem alguém que você está guardando rancor, mágoa? Será que não tem alguém que de repente você, às vezes até inconscientemente está desprezando? Ele não tem o meu status social. Ele não faz parte do meu círculo. Meus queridos, Jesus quer, quando voltar, nos encontrar em paz. E, meus irmãos, para nós vivermos em paz, nós precisamos de amor verdadeiro. Nós precisamos de humildade. O apóstolo Paulo até diz, né? Cada um considere o outro superior a si mesmo. Cada um considere o outro superior a si mesmo. Paciência. O texto aqui fala da longanimidade do Senhor Jesus. O Senhor Jesus ainda não voltou para fazer o juízo final. Aqui o versículo 9 diz que é por causa da sua longanimidade, por causa da sua paciência. Versículo 9 diz que Ele quer que todos se arrependam. Jesus sabe em cada geração Ele sabe que há aqueles que vão se arrepender. Quando Jesus estava diante do sinédrio, diante daquele falso julgamento, Ele declarou que se Ele quisesse, naquele instante, o Pai daria ordem aos seus anjos e tudo acabaria naquele instante. Seria o juízo final naquele instante. Mas Jesus não fez isso. Jesus foi à cruz por amor de nós, porque Ele sabia quantos ainda havia para se arrependerem. E Ele sabe, Ele não determina, Ele sabe os que têm para se arrepender em cada geração. Mas chegará um momento em que não haverá mais ninguém para se arrepender. O que Paulo chamou de a grande apostasia. Então haverá a volta de Jesus e o juízo final. Ele é longânimo conosco. Jesus contou a história de um servo que pegou dinheiro emprestado com seu senhor, uma fortuna, e não pagou. O seu senhor levou aquele servo aos tribunais. Aquele servo foi condenado a ir para a cadeia. Aquele servo chorou, pediu ao seu senhor misericórdia, perdoa minha dívida, etc. Aquele senhor se compadeceu, perdoou a dívida do seu servo. Aquele servo estava saindo do tribunal, indo para casa. E encontrou outro servo que trabalhava com ele, que lhe devia uma ninharia. Qual foi a atitude dele? Se inspirar no exemplo do seu senhor? Não. Pulou no pescoço do seu companheiro, disse, paga o que me deve. O seu senhor viu aquela cena. Falou, retira o meu perdão. Você vai ficar na cadeia aí até cumprir toda a pena por causa da minha dívida. Jesus nos perdoou uma dívida maior que qualquer outra pessoa possa ter conosco. Ele quer que nós sejamos perdoadores. Para que haja paz, há necessidade de nós exercitarmos assim o perdão. Pastor, mas ele não veio falar comigo, ela não veio me pedir perdão. Não é disso que a Bíblia trata. A Bíblia trata dessa disposição permanente de perdoar, de não ficar guardando rancor. A Bíblia chama em outro texto de raiz de amargura, que quando brota, provoca uma grande destruição. Perdoar aqui dentro, mesmo que a pessoa não venha lhe pedir desculpas,
Você aqui dentro já perdoou, pronto, você já jogou fora o rancor, a mágoa. Mesmo que aquela pessoa nunca venha lhe pedir perdão, você aqui dentro já perdoou. Isso é muito necessário, meus irmãos, para que nós realmente vivamos em paz. Jesus quer nos encontrar em paz. E, meu querido amigo, se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, você está correndo sério perigo de, no dia do juízo, você também ser lançado para fora, para longe de Deus, para longe de Jesus, por não ter ainda se arrependido do seu pecado, por não ter ainda aceitado o perdão que Jesus lhe oferece, por não ter confiado em Jesus. Aproveite a oportunidade que Jesus está lhe dando. Ele está adiando o acerto de contas, porque o desejo dele é esse, que você se arrependa de seus pecados e que você faça o que diz o versículo 15: tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor Jesus. Aproveite. Aceite o Senhor Jesus como seu Senhor, como Salvador de sua vida. Aí mesmo que Ele volte agora, você está tranquilo, está seguro. Nós desejamos para você uma vida longa, mas mesmo que você dormindo parta para a eternidade, você vai partir para a presença dEle, presença de Deus. Se você fizer o que diz aqui a palavra de Deus, se arrepender de seu pecado, e confiar na longanimidade, na misericórdia, no perdão do Senhor Jesus. Faça isso, aceite o Senhor Jesus. E nós, meus irmãos, filhos da luz, filhos de Deus, vivamos conforme essa esperança. Nós estamos marchando para o céu. Nós precisamos viver em santidade e paz, servindo ao Senhor. Eu convido a igreja a se colocar de pé e cantar a respeito disso. Filhos da luz.